pode perder 5, 8 até 10 quilos e ainda continuar com a barriga aumentada. E também pode acontecer exatamente o contrário. A balança quase não mudar, mas a gordura mais perigosa da barriga começar a diminuir. Isso acontece porque perder peso, reduzir gordura visceral não são exatamente a mesma coisa. Muita gente tenta resolver esse problema apenas comendo cada vez menos. Só que existe 4 ajustes que podem fazer mais diferença. E o que está faltando no seu prato, a forma como a sua rotina influencia a insulina, o tipo de exercício que você pratica e 2 hábitos que podem sobrecarregar silenciosamente o seu fígado. E atenção ao terceiro ponto, porque ela explica por que algumas pessoas treinam, fazem dieta e desistem justamente quando o corpo começa a melhorar por dentro. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga, médico com atuação em medicina metabólica, emagrecimento e equilíbrio hormonal, e nesse vídeo eu vou te mostrar como montar uma estratégia mais inteligente para reduzir a gordura visceral sem depender apenas dos números que aparecem na balança. Para começar, precisamos falar de algo que quase sempre é tratado como acompanhamento no prato, quando deveria receber muito mais atenção. Talvez o problema não esteja apenas no alimento que você precisa retirar. Pode estar justamente no que está faltando no seu prato. Quando existe excesso de gordura visceral, é comum também encontrarmos alterações metabólicas em um estado de inflamação de baixo grau. Não é uma inflamação que necessariamente provoca dor ou inchaço evidente, ela pode permanecer silenciosa e está associada a uma resposta pior à insulina, a alterações no fígado e a maior dificuldade para controlar o acúmulo de gordura. Imagine um motor que continua funcionando, mas com sujeira acumulada nas engrenagens. Ele não para completamente, precisa fazer mais esforço para entregar o mesmo resultado. E é nesse ponto que os vegetais coloridos ganham uma importância. Cenoura, abóbora, tomate, pimentão servem apenas para deixar o prato mais bonito? Não, as cores desses alimentos indicam a presença de diferentes compostos bioativos, entre eles os carotenoides, que têm uma ação antioxidante e podem contribuir para o controle do processo inflamatório do nosso organismo. Na prática, pense em uma refeição formada apenas por arroz, carne e algum alimento bege ou branco. Ela pode até fornecer energia e proteína, mas provavelmente está deixando de fora uma variedade importante de nutrientes e compostos nos vegetais. Agora compare um prato que também tenha uma folha verde escura, cenoura, tomate e abóbora. Você não está apenas adicionando volume, está aumentando a diversidade de substâncias que participam no funcionamento metabólico do seu corpo. Alguns estudos já observaram uma associação entre o aumento do consumo de vegetais ricos em carotenoides e melhorias de medidas relacionadas à gordura abdominal. Isso não significa que comer cenoura ou tomate isoladamente faça a gordura visceral desaparecer. Significa que uma alimentação mais variada, ricas em vegetais, podem contribuir para um ambiente metabólico mais favorável. Por isso, não pense na salada como um castigo colocado no lado da refeição. Pense nas cores como uma maneira simples de aumentar a qualidade do que você oferece ao organismo. Você não precisa montar um prato perfeito para todos os ingredientes ou seguir uma regra impossível de sustentar. Comece observando algo básico: quantas cores naturais aparecem nas suas principais refeições. Se o prato permanece quase sempre da mesma cor, provavelmente existe espaço para melhorar a variedade alimentar. Mas atenção! Apenas colocar mais vegetais no prato não explica tudo. Há pessoas que comem relativamente bem e continuam com a cintura aumentada. Isso acontece porque o número mostrado pela balança pode estar escondendo uma diferença muito mais importante. 2 pessoas podem ter a mesma altura, o mesmo peso e até a aparência parecida quando você olha rapidamente, e mesmo assim, uma pode apresentar maior quantidade de gordura visceral, alterações na glicose, triglicérides elevado ou acúmulo na gordura do fígado. Enquanto a outra, com praticamente o mesmo peso, pode ter mais massa muscular, exames metabólicos melhores. E como isso é possível? Porque a balança não consegue mostrar o que o seu peso está formado. Ela soma músculos, gorduras, líquido, osso, tudo no mesmo balaio. Mas esses números não revelam onde a gordura está acumulada, nem a quantidade de massa muscular. Por isso, 2 pessoas com 70 quilos podem ter composições corporais completamente diferentes. É possível, inclusive, reduzir medidas de cintura, ganhar massa muscular e melhorar alguns marcadores metabólicos sem observar uma grande mudança no seu peso. Imagine alguém que comece a treinar e perceba que a roupa está mais folgada na cintura, que tem mais exposição e que os exames melhoraram. Ainda assim, vê praticamente o mesmo número na balança, como se nada tivesse funcionado. E é exatamente nesse momento que as pessoas abandonam estratégias que já começaram a produzir resultados, e por isso, acompanhar apenas o peso pode oferecer uma visão incompleta, dependendo do caso, a circunferência da cintura, a composição corporal,
ajudam a mostrar o que está acontecendo internamente. E existe outro fator importante nessa avaliação: a maneira como o organismo responde à insulina. A insulina é um hormônio essencial, ajuda a transportar a glicose do sangue para dentro das células, onde essa energia pode ser utilizada ou armazenada. O problema não é produzir insulina. O problema surge quando o organismo começa a responder menos à sua ação. E nesse cenário, o corpo precisa produzir uma quantidade maior para tentar controlar a glicose. Na prática, isso pode estar associado a mais fome, maior dificuldade para controlar a glicemia e uma tendência maior ao acúmulo de gordura abdominal, principalmente quando esse quadro aparece junto com sedentarismo, sono ruim e alimentação inadequada. E não existe apenas um hábito responsável por isso. Beliscos frequentes, consumir alimentos muito calóricos em excesso, dormir pouco, passar grande parte do dia sentado e não estimular a musculatura da forma adequada. Nenhum deles isoladamente explica todos os casos, mas juntos podem criar um ambiente menos favorável para o controle do peso e da gordura visceral. Por isso, a pergunta não deve ser apenas quantas calorias eu estou comendo, mas também vale a pergunta como está a qualidade da minha alimentação, meu sono, minha atividade física e a minha saúde metabólica. Porque reduzir drasticamente a quantidade de comida sem corrigir os hábitos que sustentam o problema, isso pode gerar fome, perda de massa muscular e uma dificuldade para você manter o resultado. E é justamente aqui que aparece uma diferença importante entre perder peso e reduzir especificamente a gordura visceral. A alimentação, ela continua sendo essencial, mas quando o objetivo é melhorar a composição corporal e diminuir a gordura acumulada dentro da barriga, o exercício pode produzir mudanças que a balança nem sempre consegue nos mostrar. E aqui existe uma informação que costuma surpreender muita gente. Quando o objetivo é reduzir o peso total, a alimentação geralmente exerce um papel central nessa história. Afinal, ela influencia diretamente a quantidade de energia consumida ao longo do dia. Mas quando observamos especificamente a gordura visceral, o exercício também ganha uma importância enorme. Significa que uma pessoa pode não perceber uma grande mudança na balança nas primeiras semanas e ainda assim estar reduzindo a circunferência da cintura, melhorando o condicionamento e produzindo mudanças positivas na composição corporal. Imagine alguém que começou a se exercitar, está mais disposto, percebe a calça menos apertada na cintura e consegue realizar atividades que antes causavam cansaço. Mesmo assim, ao subir na balança, vê apenas uma pequena diferença. Se essa pessoa analisar somente o peso, poderá realmente ficar frustrado, mas a balança não mostra uma redução de gordura em uma região específica, nem revela o peso ou a preservação de massa muscular. Por isso, o exercício não deve ser visto apenas como uma maneira de gasto calórico. Ela também ajuda o corpo a utilizar melhor a energia, melhorando a resposta à insulina e contribuindo para a manutenção da sua saúde. E qual seria o melhor exercício? Não existe uma única modalidade. Exercícios aeróbicos, caminhadas, bicicleta, natação, escada, enfim. Tudo isso para a redução de gordura abdominal, quando são praticados com frequência e progressão, funcionam. Em algumas sessões, também é possível alternar períodos de maior esforço com momentos de recuperação. Por exemplo, caminhar em um ritmo mais rápido durante 1 minuto e depois diminuir a velocidade por 2 minutos. Conforme o condicionamento melhora, a intensidade e a duração podem ser ajustadas. Isso não significa que você precise começar fazendo um treino exaustivo. A intensidade adequada depende da sua idade, condicionamento, limitações, históricos de saúde, porque o objetivo não é sofrer, é criar um estímulo que possa evoluir, que possa haver uma progressão. Mas existe outra parte da estratégia que não pode ser ignorada: treino de força. Durante um processo de emagrecimento, a pessoa não perde apenas gordura. Dependendo da alimentação e do tipo de exercício, também pode perder sim massa muscular. E isso pode aparecer de maneiras muito concretas: menos força para subir as escadas, mais dificuldade para carregar compras, cansaço. Tudo isso afeta o seu condicionamento. A musculação e outros exercícios de forças ajudam a preservar e, em alguns casos, aumentar a massa muscular. Isso é importante porque o músculo participa do controle da glicose, melhora a capacidade de funcionamento e ajuda a manter a autonomia ao longo prazo. Portanto, a estratégia mais completa, ela não é escolher exercício aeróbico, treino ou força. O ideal é a combinação dos dois, de acordo com a realidade de cada pessoa. Atividade aeróbica melhora o condicionamento, aumenta o gasto energético, junto com exercício de força para proteger a massa muscular e favorecer uma composição melhor. E existe um detalhe importante: você pode melhorar a alimentação, controlar melhor a rotina e começar a treinar, mas ainda assim deixar passar um fator capaz de prejudicar todo esse processo. Esse fator
ele não aparece apenas na barriga, ela também pode estar acontecendo silenciosamente no seu fígado. E até aqui nós falamos sobre qualidade de alimentação, respostas à insulina e exercício físico. Mas existe um outro ponto que precisa estar dentro dessa estratégia: a saúde do seu fígado. A gordura visceral e o acúmulo de gordura no fígado aparecem frequentemente associados. Isso não significa que um problema seja sempre a causa direta do outro, mas os outros dois podem fazer parte do mesmo cenário metabólico. Nesse contexto, também podem surgir alterações na glicose, triglicérides, resposta ao organismo à insulina e o mais complicado, que é o acúmulo de gordura no fígado, que pode evoluir durante muito tempo sem provocar sintomas evidentes. A pessoa não sente uma dor, percebe uma mudança imediata, continua acreditando que está tudo bem e muitas vezes o problema só aparece durante uma avaliação médica, em exames de sangue ou de imagem. Por isso, a circunferência abdominal não deve ser observada apenas como uma questão estética. Em alguns casos, ela pode ser um sinal de que vale a pena investigar com mais atenção o que está acontecendo no seu organismo. Existem 2 hábitos que merecem destaque nessa avaliação: dormir mal e consumir álcool com frequência. Vamos começar pelo sono. Talvez você durma 6 ou 7 horas, mas acorda várias vezes durante a noite. Pela manhã, levanta cansado, sente mais dificuldade para controlar a fome, passa o dia procurando café, e isso não é apenas falta de disciplina. O sono inadequado pode interferir na regulação do apetite, sensibilidade à insulina, disposição para se exercitar e decisões alimentares do dia seguinte. Na prática, uma noite ruim pode iniciar um ciclo vicioso no qual você cada vez mais desce uma ladeira, e quando isso se repete durante semanas ou meses, o controle da gordura abdominal pode se tornar cada vez mais problemática. O álcool também costuma ser subestimado. Muitas pessoas prestam atenção apenas ao que comem, mas não colocam a bebida nessa conta. Além das calorias, o álcool pode reduzir o controle sobre a alimentação, aumentar o consumo de petiscos, prejudicar a qualidade do sono e, quando consumido em excesso ou frequentemente, contribui para o acúmulo de gordura no fígado. Imagine alguém que mantém uma alimentação equilibrada durante toda a semana, mas bebe várias doses durante o final de semana. O problema não está apenas na bebida isoladamente, está no conjunto de decisões que costuma acontecer ao redor dela. Isso não significa que todas as pessoas precisam seguir exatamente a mesma conduta. A quantidade, a frequência, o estado de saúde e os medicamentos utilizados precisam ser considerados individualmente. Mas para algumas pessoas, reduzir ou interromper o consumo de álcool pode apresentar uma mudança importante. Por isso, antes de cortar mais um alimento ou tornar a dieta mais restrita, faça uma avaliação sincera. Como está a qualidade do seu sono? Com que frequência você consome o álcool? E como está os seus exames? E como está também a sua rotina quando ninguém está olhando apenas para o prato? Porque a gordura visceral raramente depende de uma única escolha. Na maioria das vezes, ela é influenciada pela combinação entre a alimentação, a atividade física, massa muscular, sono, consumo de álcool e a saúde metabólica. Então, qual é a melhor estratégia para reduzir a gordura visceral? Não existe um único alimento, exercício ou suplementação capaz de resolver tudo isso. A estratégia mais consistente é atuar sobre os fatores que podem estar sustentando todo esse acúmulo de gordura. Primeiro, aumentar a qualidade da alimentação, incluindo mais vegetais, fibras, proteínas e alimentos minimamente processados. Segundo, observar a qualidade do seu sono, a quantidade de comida e os hábitos influenciam a resposta à insulina e também o sedentarismo, excesso de alimentos muito calóricos e lanches frequentes e sono inadequado. Terceiro, combinar exercícios aeróbicos com treino de força, respeitando o condicionamento, as limitações de cada pessoa. E por último, avaliar fatores que muitas vezes são ignorados, como o consumo de álcool, qualidade do sono, circunferência abdominal, saúde do fígado e os exames metabólicos. Parece que nenhum desses pontos exige que você transforme completamente a sua vida de um dia para o outro. Você pode começar com uma mudança simples e sustentável, adicionar, por exemplo, vegetais na sua refeição, caminhar em ritmo mais lento, incluir atividades de força, algumas vezes na semana, reduzir a frequência das bebidas alcoólicas ou criar uma rotina que ajude você a dormir melhor. Mais importante é entender que a gordura visceral não deve ser tratada apenas como um problema estético. Ela está associada a um risco maior de alterações metabólicas e, por isso, precisa ser avaliada dentro do contexto completo de saúde da pessoa. Dependendo do seu histórico, pode ser necessário acompanhar a circunferência da cintura, pressão arterial, glicose, colesterol, enfim, alguns marcadores metabólicos que ajudam a definir uma avaliação médica adequada.
Cada pessoa pode apresentar uma combinação diferente desses fatores, algumas precisam melhorar principalmente a alimentação, outras recuperar a massa muscular e outras dormem mal, consomem álcool com frequência ou já apresentam alterações metabólicas que precisam de acompanhamento individual. E é por isso que copiar a dieta, o treino, a rotina de outra pessoa nem sempre funciona. A estratégia precisa considerar o seu corpo, sua rotina, os exames, e foi justamente para ajudar quem entende a teoria, mas ainda não sabe como organizar todos esses passos, que eu criei o protocolo de Strive Metabólico. É um passo a passo de 14 dias, com orientações práticas para organizar a alimentação, rotina, hábitos, de forma simples, sem depender de estratégias extremas. Ela não substitui uma avaliação médica individual, não promete o mesmo resultado para todas as pessoas, mas pode servir como um ponto de partida para quem precisa sair da confusão e começar a aplicar uma estratégia mais organizada. E se fizer sentido para o seu momento, deixei todas as informações no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E agora eu quero saber uma coisa: qual desses fatores parece estar mais presente na sua rotina hoje? Pouca variedade no prato, dificuldade para controlar a fome, falta de exercício, sono ruim ou consumo frequente de álcool? Escreva nos comentários porque a sua resposta também ajuda a entender quais temas eu devo aprofundar nos próximos vídeos. E se esse conteúdo ajudou você a enxergar a gordura visceral de uma forma diferente, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. Toda semana eu publico conteúdo sobre emagrecimento e saúde metabólica para ajudar você a tomar decisões mais conscientes, sem promessas milagrosas e sem estratégias impossíveis de manter.